Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer somente um tira dúvidas, né? Uns comentários sobre algumas questões que vocês já enviaram para mim, tá certo? Então vocês vão pegar aí o caderno de vocês e a gente vai fazer esse tira dúvidas. Vocês vão comparando aí o que vocês responderam e as dúvidas que vocês enviaram para mim, né? Com o que está aí no caderno de vocês, certo? Então, vamos começar. Show. Quem não lembra de mim, tá aqui, sou eu, professor Elton Dantas, né? Para não esquecer meu nome. Então, a primeira questão é essa. Cite as três principais vertentes do pensamento socialista europeu da segunda metade do século XIX. E quais eram as suas diferenças, ou quais eram as diferenças entre elas. Então, as três principais correntes do pensamento socialista na Europa no século XIX vão ser o anarquismo, o marxismo e a social-democracia. E as três vão buscar uma certa igualdade entre essas pessoas, porém, elas vão buscar através de caminhos diferentes e através de formas diferentes. Então, as três, como eu já disse, marxismo, social-democracia e anarquismo, o marxismo vai buscar essa igualdade, né, o que eles vão chamar de comunismo, através da revolução, usando os trabalhadores, né, o Marx, né, escrevia nos seus escritos que era uma questão de tempo, né, os trabalhadores perceberiam as contradições que existiriam no capitalismo e tomariam o Estado para si com o intuito de conseguir melhores condições para eles, né, para eles próprios. Os trabalhadores fariam isso. A social-democracia já pensava de forma diferente, né, e acreditava que essas mudanças elas ocorreriam através de leis, né, aos poucos, utilizando aí não a revolução, mas a percepção das pessoas do que aconteceria, do que seria melhor para elas e construção de leis para que essas coisas melhorem, né? Para que essas leis favoreçam as suas vidas, né? Até alcançar uma igualdade, né? O comunismo, vamos assim dizer. Já o anarquismo não. Ele pregava que um dos principais pontos de geração de desigualdade era o próprio Estado, né? Então o Estado ele era um construtor de desigualdade, não só os empresários, né? A manutenção do capitalismo, os capitalistas que geravam desigualdade, o Estado também. Então o anarquismo, para conseguir essa igualdade, né? essa melhor relação entre os seres humanos, ele pregava que o Estado tinha que deixar de existir. Qualquer poder concentrado na mão de qualquer pessoa, para os anarquistas, é visto como algo ruim, certo? Então, se vocês quiserem, dê uma pausada aí, né? Dê o pause, confiram aí. Se as ideias de vocês estiverem próximas, como eu vi que algumas estão, não precisam nem mudar, né? Apenas se tiver muito distante, aí vocês, né, reformulem lá o que vocês colocaram. Então a segunda questão é o seguinte: entre as diversas manifestações de oposição ao regime czarista russo, em 1905, teve destaque a revolta dos marinheiros contra as injustiças e arbitrariedades, onde ocorreu e como ficou conhecido. Então, o que a gente vai ter aí nesse momento aí que ele está falando? A gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a situação na Rússia, como a gente viu, não era nada agradável, né? Uma situação de penúria, né? Muito desemprego, as pessoas passando fome. E aí, um grupo de trabalhadores entrou em greve e fez um manifesto, né, uma carta ao czar, com o intuito de entregar a ele quais eram os seus desejos, né, o que eles queriam que o czar atendesse a eles. Eles foram em marcha até o palácio e foram até cantando um hino em homenagem ao czar, né, com certeza em tom de protesto, mas também valorizando a figura desse governante, né? Porém, como é comum de se fazer, o que acontece? Eles foram recebidos com muita violência, só que uma violência exagerada nesse dia, né? Então foram tiros mesmo, então muitas pessoas morreram.
entra para a história como Domingo Sangrento. E aí depois mais revoltas vão acontecer. Entre elas, essa daí que a pergunta traz, né? E o que essa revolta, por que essa revolta acontece? Então, primeiro, por essa motivação do Domingo Sangrento. Depois, porque dentro das Forças Armadas russas haviam muitos castigos e uma ordem muito forte. Então, para os soldados, isso era ruim, né? Eles sofriam um certo tipo de violência que partia dos seus chefes, né? Dos seus comandantes. Então, isso era desagradável, né? Então, utilizando também toda essa revolta que a Rússia sentia, eles pegam, né, e no Mar Negro, que estava esse encouraçado parado, eles acabam se revoltando e tomando esse encouraçado para eles, né, para os soldados. E esse encouraçado estava lá no Mar Negro porque a Rússia, nesse período, tinha entrado em guerra contra o Japão, disputando a região que hoje faz parte ali da China, a região da Manchúria. Porque tanto a Rússia como o Japão queriam entrar desses países poderosos imperialistas. Né? Sabiam que tomar uma região e passar a controlar ela e explorar ela economicamente daria muitas vantagens. Então eles vão fazer essa disputa e o Japão e a Rússia já estava perdendo essa guerra com o Japão pela Manchúria. Com essa revolta do encouraçado de Potemkin, né, aí é que a Rússia acaba sendo derrotada de vez e pede para sair dessa guerra. Então, vocês podem colocar aí, né, que ocorreu no Mar Negro, como eu disse, e ficou conhecido como a revolta do encouraçado de Potemkin, né? Então, deem um pause aí e anotem, confiram com as questões que vocês colocaram. A terceira questão é a seguinte: quais eram as propostas dos bolcheviques em relação dos bolcheviques, né, e dos mencheviques também, né? Desculpem aí por não ter colocado. A. Presença na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, é muito óbvio. Os bolcheviques, desde o começo, queriam que não entrassem na guerra, porque eles acreditavam que isso era a utilização dos mais humildes para que outras pessoas mais ricas tivessem vantagem. Então, com relação a isso, a gente coloca aí que os mencheviques eram favoráveis à presença, enquanto os bolcheviques queriam que contra a presença na guerra. A outra aí que vocês vão... Opa, deixa eu botar. Com relação à passagem do capitalismo ao socialismo. Também muito clara, né? Os bolcheviques queriam a revolução, tinham um pensamento mais marxista, enquanto os mencheviques queriam as reformas, tinham um pensamento mais social-democrata, como a gente colocou ali nas questões anteriores. Então, tá aí, anotem, deem um pause, né? Confiram aí com as respostas que vocês colocaram. 4. Quais críticas os bolcheviques faziam ao governo provisório liderado pelos mencheviques após a Revolução de 1917? Aí vocês têm que lembrar, porque aí a gente está falando de quando os mencheviques estavam no poder, o czar já tinha sido retirado, certo? O czar já tinha saído dessa disputa de poder, assim, mais ou menos, tinha saído, não estava mais no poder. O Kerensky tinha assumido o controle, né? E os mencheviques começavam a colocar a sua pauta política. Uma pauta política que era muito complexa de ser colocada, visto que a Rússia ali nesse período estava um caos completo, né? Então, quais eram as críticas que os bolcheviques faziam? Foram justamente essas críticas, né, que colocou os bolcheviques no poder. Tirou os mencheviques, tirou o Kerensky e o Lenin entra. Porque o Lenin vai perceber que era isso que o povo se queria. Vai ter o manifesto dele de paz, pão e terra. Então, essas eram as críticas. Então, primeiro, paz, saída da Rússia da guerra. Essa é a primeira coisa que ele queria. Segunda, pão, restabelecer a, a,
os alimentos, né, que a população russa estava passando muita fome. Então, restabelecer, trazer alimento para as pessoas que estavam morrendo de fome ou extremamente desnutridas. E a última terra, reforma agrária, que aí é interessante porque é o seguinte, o Lenin não era uma proposta dos bolcheviques, a reforma agrária, porque a ideia dos bolcheviques, por ser marxista, não tinha nenhum cunho capitalista e a reforma agrária tem caráter capitalista, visto que você dá propriedade, né, e a propriedade dos bens de produção, né, para o comunismo, para a lógica comunista e para os bolcheviques e para o Lenin, era de que deveria pertencer ao Estado, ou seja, deveria pertencer a todos, né? Então, mas mesmo assim ele coloca o terra, coloca a reforma agrária, porque sabia que era um desejo dos camponeses. Então, como eles queriam agregar o máximo de pessoas possíveis para poder entrar no jogo político e ganhar força, ele coloca também essa proposta. Então, como eu disse, né, o que eles faziam? Criticavam a Rússia, a manutenção da Rússia na Segunda Guerra Mundial, a concentração de terra nas mãos dos grandes proprietários e o desabastecimento. Então, essas eram as questões. Deem pause, olhem, confiram aí com as que vocês colocaram e vamos para o próximo ponto. Qual o objetivo da nova política econômica, o NEP? Em quais pontos se baseava? Então, o objetivo, pessoal, era restabelecer a economia russa, que com o sistema planificado, com o sistema comunista, não vinha desenvolvendo não vinha se desenvolvendo bem. Claro que a gente também tem que entender que o contexto era complexo, né? A Rússia tinha acabado de sair da Segunda Guerra, era um país que não era industrializado, estava tentando se industrializar, tinha problemas, tá? Então, o NEP, que é a nova política econômica, ela vai ter como objetivo restabelecer a economia russa. E quais eram os pontos que ela se baseava? Os pontos que ela se baseava era uma abertura, uma mesclagem entre uma lógica capitalista e uma lógica comunista. Então ela passou a permitir certos pontos do capitalismo dentro da Rússia, já União Soviética. Então a base dela era essa abertura para certas lógicas capitalistas dentro da União Soviética. Então, botem aí, né, como eu disse, que o seu objetivo era recuperar a economia soviética com recuo provisório ao capitalismo. Baseava-se na abertura do comércio, produção privada de manufaturas e a entrada do capital estrangeiro, coisas que faziam parte da lógica capitalista. Beleza? Dê um pause, anotem. Confiram aí com as respostas que vocês colocaram, certo? Então, 6. Observe as fotos a seguir, tiradas em 1930 e 1933, na União Soviética. Depois responda as questões a seguir. O que as fotografias mostram e descreva o contexto da época. Então, o que é que ele quer que responda? Você vai descrever o contexto da época e dizer o que é que as fotografias mostram, certo? Então, muito simples, uma questão bem tranquila, certo? Então, essas são as duas fotos com as suas legendas. Então, a gente olha aí o que é que a gente vê claramente. Aqui, uma criança, né, bem desnutrida mesmo, bastante magra. E aqui a mãe dela. E a gente tem a seguinte descrição lá no livro. Criança faminta na Rússia na década de 1930. E a outra aqui a gente tem esse pessoal, né? Todo mundo aqui. E a seguinte legenda. Camponeses da Ucrânia na URS em frente às suas casas, né? Desculpe aqui, que tem casas que foram confiscadas. Há uma foto de 1929. Então, o que é que a gente vai ter aí nesse período? Primeiro, escrever um pouco aqui o contexto econômico da época. Então, o que é que a gente vai ter nesse período? O Stalin, já no poder, né? Ele vai reestatizar toda o campo,
da União Soviética. Então, todos os trabalhadores rurais, eles vão perder as suas propriedades. Então, aí, como a gente viu, né, na Ucrânia, né, vão ser confiscadas as casas e as terras, e também a produção desses trabalhadores vão ser confiscadas. O que é que muitos deles vão fazer? Os mais ricos vão eliminar a sua produção, tocar fogo, queimar, matar o gado, matar o seu rebanho. E os mais pobres, muitos vão pegar as suas colheitas e vão fugir para o interior de uma floresta e vão ficar lá com as suas colheitas, porque vão achar injusto essa tomada de forma arbitrária e abrupta do que eles tinham produzido e sem nenhum retorno. Então, essa situação, veja aí, eu estou dizendo o contexto, essa situação vai gerar muita fome e também a desapropriação de determinadas terras para algumas pessoas. Esse período vai ficar sendo conhecido como Holodom, né? Principalmente na Ucrânia, fica conhecido como Holodom, que é, se eu não me engano, a grande fome. Muita gente passa a passar fome lá na União Soviética por causa dessa política desastrosa que o Stalin implanta, certo? Então vamos aqui ver de novo. Então a pergunta é: o que as fotografias mostram? Então essa daí é bastante pessoal, não tenho o que dizer. Então a fotografia mostra, primeiro, num caso, uma criança desnutrida passando fome, e no segundo caso mostra a desapropriação de determinadas terras pelo Estado. E que contexto? O contexto do Holodomor, que eu já falei para vocês. Então anotem aí, né? Holodomor, desculpe. Então botem aí. O contexto trata de um período conhecido como Holodomor, a Grande Fome, um período de desabastecimento. Né? E as fotos mostram a situação de sofrimento de algumas pessoas pela fome ou pelo autoritarismo do Estado. Beleza? A questão do que descreve a foto é bem subjetiva, então não é obrigado vocês terem colocado isso, certo? Alguns de vocês colocaram questões que são pertinentes, tá certo? Agora dê uma olhada aí na questão do contexto, né? Que é o contexto de fome que a União Soviética colocou, né? Também conhecido como a Grande Fome. Beleza? Então, por hoje é só. Hoje a aula foi rápida e valeu!